Olá, amigos! Nesta semana vamos relembrar e refletir sobre a parábola do filho pródigo, que está em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Certa vez, Jesus foi convidado para almoçar e chamou os publicanos e pecadores para comerem junto com ele. Os escribas e fariseus, vendo isso, acharam um absurdo e disseram: Você que se diz ser o mestre, come com essas pessoas impuras? E Jesus respondeu: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhes respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Para entendermos esta parábola, nós precisamos
conhecer um pouquinho da cultura oriental na época de Jesus. Era uma cultura patriarcal, camponesa. Os filhos permaneciam com os pais por uma questão de sobrevivência, porque era uma questão de um ajudar o outro. Então, mesmo quando os filhos se casavam, eles permaneciam junto dos pais para trabalharem junto e conseguirem se manter. Nesse caso, quando o filho pede a sua parte na herança, ele está cometendo uma afronta ao pai, ao irmão mais velho e a toda a comunidade. É o mesmo que ele tivesse desejando a morte do pai. Ele poderia ser deserdado pelo pai, ou expulso, ou apedrejado pela comunidade. Então, isso que ele pede é uma falta muito grave, uma afronta. Mas o que o pai faz? Inesperadamente, o pai reparte os bens, entrega a parte do filho e deixa-o ir embora. O filho gasta tudo em pouco tempo. Houve uma grande seca e começa a passar fome. O único trabalho que consegue é cuidar de porcos, que era uma atividade bem humilhante. Mas não davam o que comer a ele e ele come a mesma comida que os porcos. Então ele cai em si, se arrepende e volta para a casa do pai. Ele quer ser empregado do pai, mas quando está chegando, o seu pai já o avista de longe e, com muita alegria, começa a correr de encontro ao filho. Isso também é uma atitude de humildade do pai, porque os pais severos daquela época nunca que eles correriam atrás de um filho ou ao encontro de um filho. Os filhos sempre tinham que chegar aos pais e ter obediência total. Então, o pai corre ao encontro do filho, o abraça, o beija na face, tudo em sinal de perdão. Ele estava perdoando o filho. E nem espera o filho pedir para ser tratado como empregado. Ele já chama os servos, pede que lhe tragam roupa de festa, calçados, porque os filhos andavam calçados e os servos descalços. E também lhe traz o anel da família. Manda matar o boi e fazer a festa. Festa de reconciliação da família e da comunidade. O filho mais velho está trabalhando longe. Quando ele chega, pergunta por que daquela festa. E o servo responde que seu irmão voltou, mas ele não aceita e diz: Eu não vou entrar. Também é uma insubmissão do primogênito, se recusar a entrar na casa do pai. O pai mais uma vez se humilha, vai até o primogênito e diz para ele entrar, aceitar o irmão de volta. Mas ele se revolta contra a decisão do pai. Na verdade, o filho mais velho também queria ter saído da comunidade, mas não teve coragem como o irmão mais novo. Ele estava lá somente de corpo presente. Então, uma interpretação que nós podemos fazer é que os publicanos e pecadores representavam o filho pródigo
e os escribas e fariseus representavam o primogênito. Quando o filho pródigo se afasta do pai, começa a viver e sofrer o mal. É o mesmo que se afastar da lei divina, da lei de amor. É o orgulho e o egoísmo que falam mais alto. Quando a dor e o resgate nos visitam, é refazer as relações com Deus, voltar para a casa do Pai. O primogênito está com o Pai somente de corpo presente, mas seus pensamentos e sentimentos não estão ali. Representa a atitude dos fariseus. Vivem uma aparência religiosa, mas no fundo também são egoístas e orgulhosos, porque querem um Deus que só o ame a ele e a sua família. Essa parábola também nos ensina sobre o papel dos servos e filhos. Os filhos agem como servos. Servo é aquele que presta serviço ao Criador, mas recebe por isso. Não comulga com os propósitos divinos, faz barganhas com Deus. Filho é aquele que tem os mesmos propósitos de Deus. Vive com o Pai. Entendeu que tudo que é de Deus é dele. E espiritualmente, esse é o nosso desafio: nos tornarmos filhos integrados na lei de amor, nos propósitos do Criador. Então, esta é a nossa reflexão sobre essa importante parábola do filho pródigo, que nós possamos reler com calma, analisar e procurar sempre todos os ensinamentos que Jesus quis nos passar com suas parábolas. Agradeço a atenção de todos, tenha uma ótima semana e que assim seja. Muito obrigada.